Ponto de revisão. Leitura da legislação. Código Eleitoral. Lei nº 4.1737, de 15 de julho de 1965. Capítulo 2º. Dos crimes eleitorais. Artigos 289 a 354-A. Texto extraído do Planalto, em agosto de 2026. Capítulo 2º. Dos crimes eleitorais. Artigo 289. Inscrever-se fraudulentamente, eleitor. Pena: reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 25 dias, multa. Artigo 290. Induzir alguém a se inscrever eleitor com infração de qualquer dispositivo deste Código. Pena: reclusão até 2 anos e pagamento de 15 a 30 dias, multa. Artigo 291. Efetuar o juiz, fraudulentamente, a inscrição de alistando. Pena: reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias, multa. Artigo 292. Negar ou retardar à autoridade judiciária, sem fundamento legal, a inscrição requerida. Pena: pagamento de 30 a 60 dias, multa. Artigo 293. Perturbar ou impedir de qualquer forma o alistamento. Pena: detenção de 15 dias a 6 meses ou pagamento de 30 a 60 dias, multa. Artigo 294. Revogado. Artigo 295. Reter título eleitoral contra a vontade do eleitor. Pena: detenção até 2 meses ou pagamento de 30 a 60 dias, multa. Artigo 296. Promover desordem que prejudique os trabalhos eleitorais. Pena: detenção até 2 meses e pagamento de 60 a 90 dias, multa. Artigo 297. Impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio. Pena: detenção até 6 meses e pagamento de 60 a 100 dias, multa. Artigo 290 e 80. Prender ou deter eleitor, membro de mesa receptora, fiscal, delegado de partido ou candidato, com violação do disposto no artigo 236. Pena: reclusão até 4 anos. Artigo 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. Pena: reclusão até 4 anos e pagamento de 5 a 15 dias, multa. Artigo 300. Valer-se o servidor público da sua autoridade para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato ou partido. Pena: detenção até 6 meses e pagamento de 60 a 100 dias, multa. Parágrafo único. Se o agente é membro ou funcionário da Justiça Eleitoral e comete o crime prevalecendo-se do cargo, a pena é agravada. Artigo 301. Usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato ou partido, ainda que os fins visados não sejam conseguidos. Pena: reclusão até 4 anos e pagamento de 5 a 15 dias, multa. Artigo 302. Promover, no dia da eleição, com o fim de impedir, embaraçar ou fraudar o exercício do voto, a concentração de eleitores, sob qualquer forma, inclusive o fornecimento gratuito de alimento e transporte coletivo. Pena: reclusão de 4 a 6 anos e pagamento de 200 a 300 dias, multa. Artigo 303. Majorar os preços de utilidades e serviços necessários à realização de eleições, tais como transporte e alimentação de eleitores, impressão, publicidade e divulgação de matéria eleitoral. Pena: pagamento de 250 a 300 dias, multa. Artigo 304. Ocultar, sonegar, assambarcar ou recusar no dia da eleição o fornecimento, normalmente a todos, de utilidades, alimentação e meios de transporte, ou conceder exclusividade dos mesmos a determinado partido ou candidato. Pena:
pagamento de 250 a 300 dias multa. Artigo 300 e os seus. Intervir autoridade estranha à mesa receptora, salvo o juiz eleitoral, no seu funcionamento sob qualquer pretexto. Pena: detenção até 6 meses e pagamento de 60 a 90 dias, multa. Artigo 306. Não observar a ordem em que os eleitores devem ser chamados a votar. Pena: pagamento de 15 a 30 dias, multa. Artigo 307. Fornecer ao eleitor cédula oficial já assinalada ou por qualquer forma marcada. Pena: reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias, multa. Artigo 308. Rubricar e fornecer a cédula oficial em outra oportunidade, que não a de entrega da mesma ao eleitor. Pena: reclusão até 5 anos e pagamento de 60 a 90 dias, multa. Artigo 309. Votar ou tentar votar mais de uma vez, ou em lugar de outrem. Pena: reclusão até 3 anos. Artigo 310. Praticar ou permitir membro da mesa receptora que seja praticada qualquer irregularidade que determine a anulação de votação, salvo no caso do artigo 311. Pena: detenção até 6 meses ou pagamento de 90 a 120 dias multa. Artigo 311. Votar em sessão eleitoral em que não está inscrito, salvo nos casos expressamente previstos, e permitir o presidente da mesa receptora que o voto seja admitido. Pena: detenção até 1 mês ou pagamento de 5 a 15 dias multa para o eleitor e de 20 a 30 dias multa para o presidente da mesa. Artigo 312. Violar ou tentar violar o sigilo do voto. Pena: detenção até 2 anos. Artigo 313. Deixar o juiz e os membros da junta de expedir o boletim de apuração imediatamente após a apuração de cada urna e antes de passar à subsequente, sob qualquer pretexto e ainda que dispensada a expedição pelos fiscais, delegados ou candidatos presentes. Pena: pagamento de 90 a 120 dias multa. Parágrafo único. Nas sessões eleitorais em que a contagem for procedida pela mesa receptora, incorrerão na mesma pena o presidente e os mesários que não expedirem imediatamente o respectivo boletim. Artigo 314. Deixar o juiz e os membros da junta de recolher as cédulas apuradas na respectiva urna, fechá-la e lacrá-la, assim que terminar a apuração de cada sessão e antes de passar à subsequente, sob qualquer pretexto. Pena: detenção até 2 meses ou pagamento de 90 a 120 dias, multa. Parágrafo único. Nas sessões eleitorais em que a contagem dos votos for procedida pela mesa receptora, incorrerão na mesma pena o presidente e os mesários que não fecharem e lacrarem a urna após a contagem. Artigo 315. Alterar nos mapas ou nos boletins de apuração a votação obtida por qualquer candidato ou lançar nesses documentos votação que não corresponda às cédulas apuradas. Pena: reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias, multa. Artigo 316. Não receber ou não mencionar nas atas da eleição ou da apuração os protestos devidamente formulados ou deixar de remetê-los à instância superior. Pena: reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. Artigo 317. Violar ou tentar violar o sigilo da urna ou dos invólucros. Pena: reclusão de 3 a 5 anos. Artigo 318. Efetuar à mesa receptora a contagem dos votos da urna, quando qualquer eleitor houver votado sob impugnação. Pena: detenção até 1 mês ou pagamento de 30 a 60 dias multa. Artigo 319. Subscrever o eleitor mais de uma ficha de registro, de um ou mais partidos. Pena: detenção até 1 mês
ou pagamento de 10 a 30 dias, multa. Artigo 320. Inscrever-se o eleitor, simultaneamente, em 2 ou mais partidos. Pena: pagamento de 10 a 20 dias, multa. Artigo 321. Colher a assinatura do eleitor em mais de uma ficha de registro de partido. Pena: detenção até 2 meses ou pagamento de 20 a 40 dias, multa. Artigo 322. Revogado. Artigo 323. Divulgar, na propaganda eleitoral ou durante período de campanha eleitoral, fatos que sabe inverídicos em relação a partidos ou a candidatos e capazes de exercer influência perante o eleitorado. Pena: detenção de 2 meses a 1 ano, ou pagamento de 120 a 150 dias, multa. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem produz, oferece ou vende vídeo com conteúdo inverídico acerca de partidos ou candidatos. Parágrafo 2º. Aumenta-se a pena de 1/3 até metade, se o crime: inciso 1º, é cometido por meio da imprensa, rádio ou televisão, ou por meio da internet ou de rede social, ou é transmitido em tempo real. Inciso 2º. Envolve menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia. Artigo 324. Caluniar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando fins de propaganda, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e pagamento de 10 a 40 dias, multa. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas, incorre quem, sabendo falsa a imputação, apropala ou divulga. Parágrafo 2º. A prova da verdade do fato imputado exclui o crime, mas não é admitida nas hipóteses legais. Artigo 325. Difamar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e pagamento de 5 a 30 dias, multa. Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Artigo 327. Injuriar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Pena: detenção até 6 meses, ou pagamento de 30 a 60 dias, multa. Parágrafo 1º. O juiz pode deixar de aplicar a pena nas hipóteses legais. Parágrafo 2º. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que por sua natureza ou meio empregado se considerem aviltantes. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e pagamento de 5 a 20 dias, multa, além das penas correspondentes à violência. Artigo 326-A. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional de que o sabe inocente, com finalidade eleitoral. Pena: reclusão, de 2 a 8 anos, e multa. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de sexta parte, se o agente se serve do anonimato ou de nome suposto. Parágrafo 2º. A pena é diminuída de metade, se a imputação é de prática de contravenção. Parágrafo 3º. Incorrerá nas mesmas penas deste artigo quem, comprovadamente ciente da inocência do denunciado e com finalidade eleitoral, divulga ou propala, por qualquer meio ou forma, o ato ou fato que lhe foi falsamente atribuído. Artigo 326-B. Assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar, por qualquer meio, candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia, com a finalidade de impedir ou de dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempenho de seu mandato eletivo. Pena: reclusão, de 1
a 4 anos e multa. Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3 se o crime é cometido contra a mulher. Inciso 1º. Gestante. Inciso 2º. Maior de 60 anos. Inciso 3º. Com deficiência. Artigo 327. As penas cominadas nos artigos 324, 325 e 326 aumentam-se de 1/3 até metade, se qualquer dos crimes é cometido nas hipóteses de agravantes legais. Artigo 328. Revogado. Artigo 329. Revogado. Artigo 330. Nos casos dos artigos 328 e 329, se o agente repara o dano antes da sentença final, o juiz pode reduzir a pena. Artigo 331. Inutilizar, alterar ou perturbar meio de propaganda devidamente empregado. Pena: detenção até 6 meses ou pagamento de 90 a 120 dias, multa. Artigo 332. Impedir o exercício de propaganda. Pena: detenção até 6 meses e pagamento de 30 a 60 dias, multa. Artigo 333. Revogado. Artigo 334. Utilizar organização comercial de vendas, distribuição de mercadorias, prêmios e sorteios para propaganda ou aliciamento de eleitores. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano e cassação do registro se o responsável for candidato. Artigo 330 e ao menos. Fazer propaganda, qualquer que seja a sua forma, em língua estrangeira. Pena: detenção de 3 a 6 meses e pagamento de 30 a 60 dias multa. Parágrafo único. Além da pena cominada, a infração ao presente artigo importa na apreensão e perda do material utilizado na propaganda. Artigo 336. Na sentença que julgar ação penal pela infração de qualquer dos artigos previstos, deve o juiz verificar se diretório local do partido, por qualquer dos seus membros, concorreu para a prática de delito, ou dela se beneficiou conscientemente. Parágrafo único. Nesse caso, imporá o juiz ao diretório responsável pena de suspensão de sua atividade eleitoral por prazo de 6 a 12 meses, agravada até o dobro nas reincidências. Artigo 337. Participar. O estrangeiro ou brasileiro que não estiver no gozo dos seus direitos políticos, de atividades partidárias, inclusive comícios, e atos de propaganda em recintos fechados ou abertos. Pena: detenção até 6 meses e pagamento de 90 a 120 dias, multa. Parágrafo único. Na mesma pena, incorrerá o responsável pelas emissoras de rádio ou televisão que autorizar transmissões de que participem os mencionados neste artigo, bem como o diretor de jornal. Artigo 338. Não assegurar o funcionário postal a prioridade prevista em lei. Pena: pagamento de 30 a 60 dias multa. Artigo 339. Destruir, suprimir ou ocultar urna contendo votos ou documentos relativos à eleição. Pena: reclusão de 2 a 6 anos e pagamento de 5 a 15 dias, multa. Parágrafo único. Se o agente é membro ou funcionário da Justiça Eleitoral e comete o crime prevalecendo-se do cargo, a pena é agravada. Artigo 340. Fabricar, mandar fabricar, adquirir, fornecer, ainda que gratuitamente, subtrair ou guardar urnas, objetos, mapas, cédulas ou papéis de uso exclusivo da Justiça Eleitoral. Pena: reclusão até 3 anos e pagamento de 3 a 15 dias multa. Parágrafo único. Se o agente é membro ou funcionário da Justiça Eleitoral e comete o crime prevalecendo-se do cargo, a pena é agravada. Artigo 341. Retardar a publicação ou não publicar. O diretor ou qualquer outro funcionário de órgão oficial federal, estadual ou municipal. As decisões, citações ou intimações da Justiça Eleitoral. Pena:
detenção até 1 mês ou pagamento de 30 a 60 dias multa. Artigo 342. Não apresentar o órgão do Ministério Público, no prazo legal, denúncia ou deixar de promover a execução de sentença condenatória. Pena: detenção até 2 meses ou pagamento de 60 a 90 dias multa. Artigo 343. Não cumprir o juiz o disposto em lei. Pena: detenção até 2 meses ou pagamento de 60 a 90 dias multa. Artigo 344. Recusar ou abandonar o serviço eleitoral sem justa causa. Pena: detenção até 2 meses ou pagamento de 90 a 120 dias, multa. Artigo 345. Não cumprir a autoridade judiciária ou qualquer funcionário dos órgãos da Justiça Eleitoral, nos prazos legais, os deveres impostos por este Código. Pena: pagamento de 30 a 90 dias multa. Artigo 346. Violar o disposto no artigo 377. Pena: detenção até 6 meses e pagamento de 30 a 60 dias, multa. Parágrafo único. Incorrerão na pena, além da autoridade responsável, os servidores que prestarem serviços e os candidatos, membros ou diretores de partido, que derem causa à infração. Artigo 347. Recusar alguém cumprimento ou obediência a diligências, ordens ou instruções da Justiça Eleitoral, ou opor embaraços à sua execução. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e pagamento de 10 a 20 dias, multa. Artigo 348. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou alterar documento público verdadeiro, para fins eleitorais. Pena: reclusão de 2 a 6 anos e pagamento de 15 a 30 dias multa. Parágrafo 1º. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, a pena é agravada. Parágrafo 2º. Para os efeitos penais, equipara-se a documento público o emanado de entidade paraestatal, inclusive Fundação do Estado. Artigo 349. Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro, para fins eleitorais. Pena: reclusão até 5 anos e pagamento de 3 a 10 dias multa. Artigo 350. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais. Pena: reclusão até 20 a 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa, se o documento é público, e reclusão até 3 anos e pagamento de 3 a 10 dias multa, se o documento é particular. Parágrafo único. Se o agente da falsidade documental é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamentos de registro civil, a pena é agravada. Artigo 351. Equipara-se a documento para os efeitos penais a fotografia, o filme cinematográfico, o disco fonográfico ou fita de ditafone a que se incorpore declaração ou imagem destinada à prova de fato juridicamente relevante. Artigo 352. Reconhecer, como verdadeira, no exercício da função pública, firma ou letra que o não seja, para fins eleitorais. Pena: reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa, se o documento é público. E reclusão até 3 anos e pagamento de 3 a dezenas de dias multa, se o documento é particular. Artigo 353. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados. Pena: acominada a falsificação ou a alteração. Artigo 354. Obter para uso próprio ou de outrem, documento público ou particular falso para fins eleitorais. Pena: acominada a falsificação ou a alteração. Artigo 354-A.
apropriar-se o candidato, o administrador financeiro da campanha, ou quem de fato exerça essa função, de bens, recursos ou valores destinados ao financiamento eleitoral, em proveito próprio ou alheio. Pena: reclusão, de 2 a 6 anos, e multa,